Todo mundo conhece o meme. Chuck Norris não morre, ele apenas sobe de nível. Mas Jean-Claude Van Damme acaba de quebrar um silêncio de décadas para revelar que essa foi a maior e mais cruel mentira de Hollywood. O que os músculos de Bruxelas contou sobre os últimos dias de Chuck Norris não é apenas triste, é perturbador. Ele revelou que o homem que todos pensávamos ser inquebrável viveu, na verdade, dentro de uma prisão que ele mesmo criou. Mas antes de eu te mostrar a prova do que Van Damme disse, eu quero lançar um desafio polêmico aqui nos comentários. Muita gente diz que Van Damme só está falando isso agora para aparecer. Então me diga, você acha que Van Damme teria coragem de encarar o Chuck Norris em uma luta real, sem roteiro? Ou ele está apenas aproveitando o momento? Escreva time Van Damme ou time Norris agora mesmo. Eu quero ver o parquinho pegar fogo aqui embaixo. Fique até o final, porque o que Van Damme encontrou naquele quarto de hospital no Havaí vai mudar para sempre a forma como você assiste aos filmes desses dois. O herói que você conhecia nunca existiu. O peso de um segredo. Antes de tudo, Van Damme não está insultando a lenda do grande Chuck Norris. Chuck Norris é uma estrela, ele nunca deixará de ser uma estrela. Ele também é apenas um humano. Sentado em um canto mal iluminado de um café em Bruxelas, Jean-Claude Van Damme não parece o homem que uma vez dividiu o mundo em dois com um par de Volvos. Aos 65 anos, seu rosto é um mapa acidentado de cada chute alto, cada explosão em set de filmagem e cada milha vivida arduamente. Não havia assessores presentes, nem equipes de relações públicas revisando suas frases, e certamente nenhum sorriso de Hollywood. Ele parecia um homem que finalmente decidiu que o peso de um segredo era mais pesado do que qualquer barra que ele já tivesse levantado. Quando o nome de Chuck Norris foi finalmente pronunciado, o ar na sala pareceu rarefeito. Por décadas, esses dois foram os pilares gêmeos do cinema de ação, o esteta europeu e o executor americano. Todos presumimos que eles foram esculpidos no mesmo granito. Estávamos errados. A revelação terrível que Van Damme soltou não foi um insulto mesquinho sobre quem venceria uma luta no mundo real. Foi algo muito mais assustador. Ele revelou que o Chuck Norris que adoramos, o guerreiro de nível meme, quase divino, que supostamente não envelhece, mas sobe de nível, era uma gaiola dourada que Norris se recusava a deixar, mesmo quando ela começou a consumi-lo. Van Damme falou com uma intensidade baixa, quase reverente, sobre seus últimos momentos privados, descrevendo um homem que se tornou um prisioneiro total de sua própria lenda. Chuck não conseguia mais ser humano, sussurrou Jean-Claude, com os olhos fixos em um ponto em algum lugar do passado. O mundo exigia um super-herói, e ele era orgulhoso demais para dizer que era apenas um homem que podia sangrar. De acordo com Van Damme, a parte verdadeiramente ruim de seu relacionamento lendário não era a falta de respeito, era uma parede de silêncio que nenhum dos dois conseguia escalar. Enquanto Van Damme passou a última década sendo brutalmente aberto com suas lutas com o vício, o transtorno bipolar e a pressão esmagadora da fama, Norris permanecia um livro fechado, uma estátua estoica e imóvel que se recusava a rachar mesmo quando a fundação estava desmoronando. Jean-Claude relatou um momento específico e comovente nos bastidores de seu último ano. Descreveu um homem em clara agonia física, seu corpo finalmente se rebelando contra décadas de artes marciais punitivas, mas recusando intervenção médica ou até mesmo uma cadeira para se sentar. Por quê? Porque o Chuck Norris que o mundo conhecia não se machucava. Essa obsessão pelo mito, afirma Van Damme, é o que eventualmente criou um vazio entre eles. É um pensamento sóbrio que tira o humor das pijadas da internet. Passamos 20 anos rindo que a morte uma vez teve uma experiência de quase Chuck Norris, mas Van Damme está aqui para nos dizer que o oposto era a realidade. A revelação é que a persona imbatível era uma máscara que simplesmente nunca saiu, mesmo quando as câmeras paravam de rodar e as luzes se apagavam. É uma crítica profunda à pressão tóxica de ser um ícone cultural, um aviso de que se você interpreta um deus por tempo demais, perde a habilidade fundamental de ser uma pessoa. A voz de Van Damme falhou levemente quando ele admitiu que tentou entrar em contato várias vezes perto do fim. Ele queria dizer a Chuck que estava tudo bem ter 86 anos e ser frágil. Ele queria dizer que os fãs amariam o homem tanto quanto a lenda.
Mas a parede que Norris construiu era alta demais, fortificada por uma vida inteira sendo o cara. A revelação é, em sua essência, uma decepção amorosa. A percepção de que dois dos homens mais duros do planeta, homens que definiram força por 3 gerações, não conseguiram encontrar a força interna para serem vulneráveis um com o outro, até que o tempo se esgotasse. É um final inesperado para uma irmandade lendária, deixando Van Damme carregando o peso dessas verdades sozinho agora que Norris passou desta melhor para uma data de 19 de março deste ano. A estrela belga descreveu uma última ligação telefônica onde o silêncio do outro lado disse mais do que as palavras jamais poderiam. Era o silêncio de um homem que sabia que o fim estava chegando, mas ainda estava comprometido demais com o personagem para dizer adeus como um ser humano. Van Damme ficou como a única testemunha das rachaduras na armadura, um homem que sobreviveu aos seus próprios demônios apenas para ver seu mentor ser enterrado nos dele. Isso muda a maneira como olhamos para aquelas velhas fitas VHS. Faz os chutes altos parecerem um pouco mais pesados e os olhares estoicos parecerem muito mais um pedido de ajuda. Mas como dois homens de mundos tão vastamente diferentes acabaram na mesma gaiola para começar? Irmandade e sangue, de segurança à estrela de cinema. Vamos voltar ao início, antes dos espacates mundialmente famosos, antes dos milhões de dólares e antes dos memes. Não eram apenas 2 atores compartilhando um trailer. Esta foi uma mentoria forjada na realidade corajosa e encharcada de suor da cena de artes marciais dos anos 80. Muito antes de Jean-Claude ser um músculos de Bruxelas, ele era apenas um garoto magro e incrivelmente flexível da Bélgica, com um sotaque carregado e um sonho de que todos em Hollywood riam. E o homem que não riu, esse foi Chuck Norris. Quando Van Damme chegou pela primeira vez em Los Angeles, ele não estava estrelando filmes. Ele mal comia, dormia em seu carro, fazia bicos e tentava convencer qualquer um que quisesse ouvir que ele era o próximo Bruce Lee. Foi durante esse período desesperador que ele cruzou o caminho de Chuck. Na época, Chuck já era uma estrela massiva. Ele era dono de um lugar famoso chamado Woody's Wharf, em Newport Beach, e precisava de alguém que pudesse se virar se as coisas ficassem agitadas. Ele contratou o jovem belga como segurança. Você consegue imaginar isso? Uma das estrelas de cinema mais famosas da história estava literalmente na porta de um bar, verificando identidades e separando brigas. Van Damme frequentemente reconta aquelas noites com uma mistura de nostalgia e reverência. Ele não era apenas um funcionário, era um aluno. Chuck viu algo nele, aquela habilidade de chute crua e explosiva, e o convidou para ser um parceiro de treino. Isso não era treino de Hollywood, onde você segura os golpes para a câmera. Era treino de contato total, à moda antiga, na academia particular de Chuck. Van Damme descreve essas sessões como um batismo de fogo. Chuck não o mimava, ele o levava ao seu limite físico absoluto, ensinando a disciplina necessária para passar de um karateca competitivo a um ícone cinematográfico. Foi Chuck quem deu a Jean-Claude sua primeira chance real no negócio, ajudando-o a conseguir um pequeno papel como dublê e figurante no filme de 1984, Braddock, o Supercomando, Missing in Action. Para Van Damme, Chuck não era apenas um chefe, ele era uma figura de padrinho. Ele era o modelo do que um superstar das artes marciais deveria ser. Mas, conforme os anos 90 chegaram, a dinâmica começou a mudar. A carreira de Van Damme explodiu com O Grande Dragão Branco, Bloodsport e Kickboxer. De repente, o aluno era um rival. Hollywood é uma cidade pequena e só há espaço limitado no topo da montanha. Embora nunca tenham tido uma briga pública no sentido tradicional, a distância começou a crescer. Van Damme tornou-se o rosto da nova escola, mais chamativo, mais emocional e reconhecidamente mais caótico. Enquanto isso, Chuck permaneceu em sua trilha, tornando-se o rosto de Walker, Texas Ranger, apoiando-se na persona do homem da lei severo e invencível, que eventualmente definiria todo o seu legado. A tragédia que JCVD sugere em sua recente revelação controversa começou aqui. À medida que seus caminhos divergiram, a maneira como lidavam com a fama não poderia ter sido
sido mais diferente. A vida de Van Damme tornou-se uma novela pública. Ele quebrou, ele se queimou, foi para a reabilitação e voltou. Ele era humano, bagunçado e barulhento sobre isso. Chuck, no entanto, dobrou a aposta na imagem invencível. Mesmo quando finalmente se reuniram na tela décadas depois, para Os Mercenários 2, a atmosfera era palpável. Van Damme lembra que no set de Os Mercenários 2, a atmosfera mudava no momento que Chuck chegava. Não era apenas respeito, era um ar estranho e sufocante do mito. Enquanto o resto do elenco, Stallone, Schwarzenegger, Willis, estava brincando, aceitando suas idades e rindo de suas próprias linhas de cabelo sumindo, Chuck permanecia à parte. Ele tinha suas próprias regras, ele tinha sua própria aura. Van Damme diz que olhou para seu antigo mentor e não viu o homem que costumava suar com ele na academia de Newport Beach. Ele viu um homem que se tornou uma estátua de si mesmo. Eu queria abraçá-lo, disse Jean-Claude durante sua revelação. Eu queria dizer, ei, lembra quando éramos apenas dois caras chutando um saco de pancadas? Mas você não conseguia chegar perto dele. Ele era Chuck Norris agora. Ele não era mais Chuck. Esta parte de suas vidas é a mais reveladora, porque destaca a parte de sangue da Irmandade. Eles compartilharam sangue no tatame, compartilharam a luta do início dos anos 80 e compartilharam o auge do sucesso. Mas a parte da Irmandade quebrou sob a pressão da imagem. Van Damme percebeu que, enquanto ele havia sido salvo por sua própria vulnerabilidade, ao admitir que estava quebrado, Chuck estava sendo esmagado por sua própria força. Ele estava preso em um ciclo de ter que ser o homem mais duro da sala, mesmo quando seus joelhos estavam falhando e sua respiração estava curta. É uma percepção assustadora. O próprio homem que ensinou Van Damme a ser uma estrela foi aquele que não conseguiu descobrir como parar de ser uma estrela. O relacionamento deles se tornou uma série de conexões perdidas e acenos educados em convenções, uma sombra do vínculo intenso que tinham quando eram apenas um segurança e um chefe. A revelação de Van Damme é um elogio fúnebre para uma amizade que morreu muito antes do homem próprio, sacrificada no altar de uma marca de cara dura que não permitia uma única rachadura na armadura. A morte de Chuck Norris e um mundo em luto. A notícia atingiu o mundo como um chute circular que ninguém viu chegando. Em 19 de março de 2026, a própria lenda, Chuck Norris, faleceu aos 86 anos. Faleceu subitamente após ser levado para um hospital no Havaí. Ele estava no Havaí, um lugar de paz, mas a onda de choque que sua partida enviou pelo globo foi tudo menos silenciosa. Para uma geração que cresceu acreditando que Norris era literalmente imortal, graças a uma década de memes da internet que afirmavam que a morte tinha medo até de bater em sua porta, a realidade de sua partida pareceu uma falha no universo. A TMZ deu a notícia, relatando que o ícone havia sido hospitalizado em Kauai após uma emergência médica repentina. Apenas alguns dias antes, em seu aniversário de 86 anos, ele havia postado um vídeo de si mesmo treinando, parecendo cada centímetro o guerreiro indestrutível que queríamos que ele fosse. Mas quando a declaração oficial da família chegou ao Instagram, o tom mudou de descrença para um luto coletivo pesado. Eles o descreveram como um símbolo de força para o mundo, mas para eles, ele era um marido, um pai e o coração de um lar. Pediram privacidade, mantendo as circunstâncias específicas de sua morte repentina em segredo, o que só alimentou a intensidade das revelações posteriores de Jean-Claude Van Damme. O mundo não estava apenas perdendo um ator, estava perdendo um pilar de um tipo específico de masculinidade americana, o herói sério, confiável e inquebrável. As homenagens começaram a surgir quase instantaneamente, transformando as redes sociais em um velório digital para o rei da ação. Sylvester Stallone, que dirigiu e estrelou ao lado de Norris em Os Mercenários 2, foi um dos primeiros a se manifestar. "Tive um ótimo tempo trabalhando com Chuck", escreveu Stallone, chamando-o de totalmente americano em todos os sentidos. Arnold Schwarzenegger ecoou o sentimento, chamando Norris de um B10 na vida real e em Hollywood, e observando que sua lenda estaria conosco para sempre. Até a conta oficial de Bruce Lee, administrada por sua filha Shannon, postou uma foto antiga assustadoramente bela de O Voo do Dragão, The Way of the Dragon, simplesmente legendada: "Descanse em paz". Foi um momento de ciclo completo para um homem cuja carreira começou à sombra do dragão e terminou como um titã de direito próprio. Mas entre todas as condolências de alto perfil, foi a reação de Van Damme que pareceu a mais complexa. Enquanto outros falavam do
do ícone e do badass, a homenagem de Jean-Claude sugeria águas mais profundas e turbulentas nas quais ele mergulharia mais tarde durante sua revelação. Ele era um amigo respeitado, afirmou Van Damme, mas suas palavras carregavam um peso de EC. Ele não via apenas a estrela de cinema, ele via o homem que o mentorou 40 anos antes e depois se afastou atrás de uma parede de fatos de Chuck Norris impenetráveis. O processo de luto foi único por causa de como Norris havia sido tecido na estrutura da internet. Mesmo quando os fãs expressavam um coração quebrado genuíno, eles o faziam apoiando-se no humor que Chuck passara a aceitar. Comentários como "A morte não levou Chuck. Chuck apenas decidiu passar para um nível superior", ou "O céu acabou de ganhar seu primeiro Texas Ranger", inundaram os feeds de notícias. Foi um testemunho de seu alcance, desde as crianças que só conheciam ele como um meme até os avós que se lembravam dele como o homem que lutou contra Bruce Lee no Coliseu. No entanto, por trás dos memes e das postagens repletas de estrelas no Instagram, havia uma crescente sensação de inquietude. A natureza repentina de sua morte, após um vídeo de aniversário onde ele parecia perfeitamente bem, criou um vácuo de informações. As homenagens de figuras políticas como George W. Bush e o governador do Texas, Everett Abbott, ressaltaram o quanto Norris se tornara um símbolo de valores tradicionais e disciplina. Ele não era apenas uma estrela de cinema, era uma instituição cultural, mas instituições não deveriam morrer. Quando finalmente caiu a ficha de que o homem que apagava a escuridão ao entrar em uma sala estava agora ele mesmo no escuro, isso forçou um acerto de contas global com a fragilidade de nossos heróis. A revelação de Van Damme sugere que a demonstração de amor ao bem bela foi direcionada à máscara de Chuck Norris, não ao homem. As homenagens das celebridades falavam de seu compromisso inabalável e sua autenticidade, mas os comentários posteriores de Jean-Claude pintam o quadro de um homem que sentia que tinha que ser essas coisas mesmo quando estava exausto. A tragédia de sua morte não foi apenas o fato dele ter ido embora, mas que ele morreu tentando manter o padrão impossível das próprias homenagens que agora estão sendo escritas para ele. Com os planos de funeral permanecendo privados, o público ficou com uma filmografia de 50 anos e 1 bilhão de memes para vasculhar. O ato final não foi apenas o fechamento das cortinas para um ator, foi o encerramento de uma era de cinema de ação, onde a linha entre o homem e o mito foi borrada até desaparecer completamente. Foi o momento em que o mundo percebeu que mesmo o homem que podia contar até o infinito tinha apenas uma quantidade finita de tempo. A máquina de um homem. Para entender o peso da revelação de Jean-Claude Van Damme, você tem que entender a escala tectônica da sombra que Chuck Norris projetou sobre o mundo. Não estamos falando apenas de uma estrela de cinema, estamos falando de um homem que, ao longo de 60 anos, transformou-se de um policial da Força Aérea na vida real em um deus cinematográfico e, finalmente, em uma divindade digital. Por décadas, Chuck Norris não foi apenas um ator, ele era um sinônimo de invencível. Mas, como JCVD apontou, quando sua sombra é tão grande, é fácil se perder na escuridão que ela cria. A base da lenda foi construída sobre uma autenticidade genuína de quebrar ossos. Ao contrário dos heróis de ação de hoje, que muitas vezes são construídos em uma academia com um nutricionista e uma equipe de CGI, Norris era um negócio real. Estacionado na Coreia do Sul com a Força Aérea dos Estados Unidos no final dos anos 50, ele começou a treinar Tang Soo Do, eventualmente ganhando várias faixas pretas e fundando seu próprio sistema, o Chung Kuk Do. Quando chegou ao estrelato, ele era 6 vezes campeão mundial profissional de karatê peso médio invicto. Ele não precisava de um dublê para parecer que sabia lutar. Ele era o homem de quem os dublês tinham medo. Sua entrada na consciência cultural foi um literal embate de titãs. Em O Voo do Dragão, de 1972, Norris interpretou o antagonista Colt contra Bruce Lee. O confronto deles no Coliseu Romano continua sendo até hoje o padrão ouro para o cinema de artes marciais. Uma troca crua, técnica e brutal que lançou Norris para os holofotes internacionais. A partir daí, os anos 80 tornaram-se seu playground.
Em parceria com a Canon Films, ele produziu sucessos como Braddock, o Super Comando e Comando Delta, interpretando o guerreiro americano por excelência, estoico, disciplinado e totalmente implacável. Ele era o herói que a era Reagan exigia, um exército de um homem só que fornecia clareza moral em um mundo cada vez mais complicado. Mas a tela grande foi apenas o começo. Em 1993, Norris migrou para a televisão com Walker, Texas Ranger, uma série que duraria 9 temporadas e definiria sua persona para uma geração inteira. Como Cordell Walker, ele não era apenas um homem da lei, ele era uma bússola moral que usava seus punhos para equilibrar a balança da justiça. Foi durante essa fase que a imagem invencível começou a se solidificar em algo mais do que apenas um personagem. Walker não apenas pegava os bandidos, ele os superava em disciplina, em luta e em sobrevivência. Então, em 2005, o mundo mudou. A internet, em sua estranheza infinita, deu à luz os Chuck Norris Facts. Começou como uma piada nos fóruns de Something Awful, afirmações absurdas e hiperbólicas sobre a dureza de Norris que desafiavam as leis da física e da lógica. Chuck Norris não faz flexões, ele empurra a terra para baixo. Chuck Norris foi picado por uma cobra naja e após 5 dias de dor excruciante, a cobra morreu. Isso não eram insultos, eram uma nova forma de folclore digital. Por uma década inteira, você não conseguia rolar uma sessão de comentários sem ver um fato sobre a barba de Chuck escondendo um terceiro punho ou sua habilidade de dividir por zero. O fenômeno foi tão massivo que reviveu sua carreira e impulsionou seu patrimônio líquido para cerca de 70 milhões de dólares. Ele se tornou uma marca multimilionária construída inteiramente sobre a ideia de que ele era uma força da natureza. Norris, por seu crédito, aceitou a brincadeira. Ele apareceu no Late Night with Conan O'Brien para zombar de sua lenda e até compartilhou seu fato favorito, que tentaram esculpir seu rosto no Monte Rushmore, mas o granito não era duro o suficiente para sua barba. Mas é aqui que a sombra de que JCVD falou se torna visível. À medida que os memes cresciam, a linha entre Carlos Ray Norris, o homem, e Chuck Norris, o deus, evaporou. O mundo parou de ver um ser humano que estava envelhecendo, que tinha dores nas articulações e que enfrentava a mesma mortalidade que o resto de nós. Eles viam o meme, viam o homem que sobe de nível em vez de envelhecer. A revelação de Van Damme sugere que essa imortalidade digital tornou-se uma prisão psicológica. Quando o mundo inteiro espera que você seja o homem mais forte do planeta, como você admite que está cansado? Como você diz aos seus fãs que suas costas doem de 40 anos de chutes circulares quando eles estão bençados postando que você dorme com a luz ligada, não porque tem medo do escuro, mas porque o escuro tem medo de você? Mesmo nos seus últimos dias, a pressão do mito era evidente. Em seu aniversário de 86 anos, apenas 9 dias antes de sua morte repentina, Norris postou um vídeo de si mesmo boxeando sobre o sol do Havaí, repetindo a frase icônica: "Eu não envelheço, eu subo de nível". Para os fãs, era o clássico check. Para JCVD, era uma performance de quebrar o coração de um homem que sentia que não tinha permissão para envelhecer. O legado de Chuck Norris é uma faca de 2 gumes. Ele se tornou o cara dura mais reconhecido na história humana, mas ao fazer isso, perdeu o direito de ser um homem comum. Os Chuck Norris Facts não vão parar agora que ele se foi. Se houver alguma coisa, eles vão crescer. A internet processa a perda através de sua própria linguagem, e para Chuck Norris, essa linguagem é de uma força impossível. Ele continua sendo uma ponte entre o serviço militar do mundo real e a fantasia de Hollywood. Um homem que viveu a disciplina que pregava. Mas ao olharmos para as 9 temporadas de Walker, o confronto com Bruce Lee e o fluxo interminável de frases virais, temos que lidar com a verdade apresentada por Van Damme, de que o homem que não deixamos morrer estava lutando com a própria humanidade que nos recusamos a ver. Chuck Norris não deixou apenas uma filmografia, ele deixou um modelo cultural de como construímos nossos heróis. Ele foi uma fantasia da era Reagan, uma piada da era digital e um artista marcial de toda a vida, que no fim era tão suscetível ao tempo quanto o granito no Monte Rushmore. A sombra do Texas Ranger é longa, e à medida que as luzes se apagam em sua era de ação, ficamos nos perguntando se algum homem realmente pode viver de acordo com o mito que construímos para eles. Mas antes dos memes e
dos filmes, havia apenas um garoto de Oklahoma com muito a provar. De onde veio esse fogo? No fim das contas, a maior lição que Jean-Claude Van Damme nos deixou com essa revelação não é sobre quem era o mais forte no tatame, mas sobre o preço de se tornar uma lenda viva. Chuck Norris carregou o peso de ser invencível até o seu último suspiro em Kauai, e talvez só agora ele possa finalmente descansar dessa imagem que o mundo nunca o deixou abandonar. A verdade é que por trás de cada chute circular e de cada meme de imortalidade existia um homem que sentia dor, que envelhecia e que, no fundo, só queria ser compreendido além do mito. Mas e você? Depois de conhecer esse lado humano e as palavras pesadas de Van Damme, a sua imagem do Texas Ranger mudou ou ele continua sendo o maior de todos os tempos? Eu li todos os comentários sobre o desafio Team Van Damme versus Team Norris lá do início e vou responder os mais interessantes agora. Se você gosta de descobrir a verdade por trás dos maiores ícones do cinema e mistérios que ninguém mais conta, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Sua jornada pelo lado oculto da curiosidade está apenas começando. Obrigado por assistir e até a próxima revelação.